Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Holanda, sou neuropediatra na cidade do Recife. Espero que vocês estejam bem, que estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Fale aí nos comentários como é que está a nossa transmissão. Eu peço para você que entrou no ao vivo ou no gravado, que já deixe seu curtir, seu joinha e já envie para quem pode se aproveitar desse conteúdo aqui no aviãozinho. Envie para pelo menos seus 3 primeiros contatos para participar da nossa dinâmica de hoje ao vivo. Então, como eu sempre apresento a dinâmica, na primeira parte de nossa dinâmica, eu vou contar um caso clínico recolhido do meu consultório. Esse caso clínico eu atendi hoje. E na segunda parte eu vou responder algumas perguntas deixadas na caixinha de perguntas ou aqui, nesse balãozinho de interrogação ao lado dos comentários. Sejam bem-vindas, Nathalie, Gisele, doutora Vanessa Isidoro, Maria Paula, Ceissa, muito bem-vindas, tá? Não esqueçam de convidar mais pessoas aqui pelo aviãozinho. Então, nossa sala já está enchendo e vou passar para vocês o caso clínico desta manhã, muito interessante. Novamente, um caso clínico de segunda opinião. Era uma consulta que a criança já tinha seu diagnóstico, mas a mãe, na verdade, os pais, mãe e pai, resolveram me procurar para compreender um pouco mais a respeito do diagnóstico e ter minha opinião. Essa criança já tinha seus 8 anos de idade, tinha um diagnóstico de TEA desde os 3 anos, já estava fazendo terapias intensivas até antes do diagnóstico firmado, quando a mãe percebeu ali por volta de 1 ano e 8 meses involução de habilidades adquiridas. Ou seja, a criança vinha com um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, até 1 ano e 8 meses, com vocabulário esperado para 1 ano e 8 meses, com comportamento esperado para 1 ano e 8 meses, só que depois disso, inexplicavelmente, começou a perder, a evoluir em algumas habilidades, deixando inclusive de balbuciar as primeiras palavrinhas, de falar de forma compreensiva, deixou de ter um comportamento mais quieto, começou a apresentar mais birras, mais comportamentos agressivos, mordendo, cuspindo, batendo, arremessando objetos. Comportamentos também estereotipados, brincando apenas com um único brinquedo favorito. Flappings, ao ser excitado, ao ficar muito eufórico, muito alegre. Flappings são aqueles movimentos de balançar de mãos, né? Geralmente quando a criança está assistindo o seu desenho animado preferido, quando a criança está muito alegre, quando está se alimentando de algo que começa, e a desenvolver a seletividade alimentar, dentre outros transtornos sensoriais, como a marcha na ponta dos pés, que a gente chama marcha digitígrada, e certa intolerância a barulhos habituais de casa, como liquidificador, secador de cabelo, aspirador de pó. A criança ficava extremamente irritada ao ligar esses eletrodomésticos. Quem já me acompanha há algum tempo já sabe do que se trata, né? Então a gente vê involução com dificuldades de aquisição de marcos da linguagem, comportamento repetitivo e estereotipado, além de transtornos sensoriais, como a seletividade alimentar e o transtorno do processamento sensorial, notadamente auditivo. Nesse caso, é possível dar o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. A mãe já tinha recebido esse diagnóstico aos 3 anos, começou as terapias, inicialmente por facilidade de acesso, com intervenções baseadas no modelo DIR-FLOR-TIME. Depois, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, na verdade, com intervenções mais intensivas baseadas no ABA. E hoje, como resultado desse trabalho intensivo, né, esse trabalho que a gente advoga aqui,
ser feito de forma precoce, então desde os 3 aninhos, mas até antes disso pode ser feita a estimulação baseada em aba, ao se desconfiar que nada está andando bem. Então hoje a criança não apresenta sinais perceptíveis, sinais nítidos para que a gente faça o diagnóstico. E a família se surpreende sendo questionada. Será que era mesmo? Será que é mesmo? Será que é autismo? Será que não é outra coisa? Veja, eu expliquei aos pais que não há, infelizmente, um exame que fotografe o TEA. Não há uma ressonância, não há um raio-x, não há um exame de sangue que a gente possa acessar e mostrar que o documento comprobatório do TEA, o papel que mostra o TEA. Porque o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, demanda tempo, demanda desenvolvimento, né? Demanda se observar toda essa evolução, esse filme, não é uma foto, é um filme do desenvolvimento da criança, principalmente em relação aos sinais que levaram ao diagnóstico nesses primeiros anos de vida. Claro que hoje não se percebe muito, mas a gente tem que ter o cuidado de achar que porque melhorou não é mais autismo. Não, gente. A gente quer que melhore mesmo. A gente quer que os sinais fiquem sutis, que se atenuem, que não sejam perceptíveis, a não ser que a família se sente para comentar como é que foi a sua jornada do diagnóstico, apesar de hoje estar sendo colocado, né, em questão o tratamento intensivo e o bom resultado de uma forma tão precoce, né? Com uma criança com 8 anos já plenamente reabilitada, é uma reabilitação e precoce, é um sucesso precoce nessa reabilitação, embora a criança ainda estivesse realizando as 40 horas de intervenções baseadas em aba, com terapias na escola, com AT na escola, com intervenções estruturadas em clínica integrada, né, multiprofissional, e também com intervenção em casa, com estimulação em casa, principalmente nesse último ano, como em decorrência da pandemia, se teve uma restrição de acesso às terapias, tá certo? Então, reafirmei para a família que sim, é autismo, é um quadro de autismo, não era autismo, porque a gente não cura, né? Não troca criança, não se sai do espectro. Como eu falei, essa imaginação que, porque melhorou não é TEA, é falsa, a gente quer realmente que melhore. Agora a gente percebe que o diagnóstico se mantém. E como muitos outros transtornos neuropsiquiátricos, a gente às vezes se confunde quando não está apresentando mais sinais, sintomas perceptíveis. Um exemplo é a depressão. Então a pessoa muitas vezes está numa crise depressiva, com muitos sinais do transtorno depressivo, faz o tratamento, às vezes até usando medicação, intervenções não medicamentosas e sai da crise. Não precisa mais usar remédio, não precisa usar mais nenhuma medicação, se envolve em outro relacionamento e tudo aquilo que ela teve ficou para trás. E ela não pode dizer assim, eu tinha depressão ou eu tive depressão. Não, ela é uma pessoa com depressão e tem que se tratar. Embora hoje não faça mais terapias específicas para o quadro depressivo, é sempre recomendado que ela se engaje numa atividade religiosa, pratique atividade física, tenha boas noites de sono, tenha um trabalho onde ela possa se envolver, que gratifique mais do que o salário que recebe. E tem que ter esse cuidado, porque no momento de estresse, no momento de angústia, pode vir à tona esses sinais de depressão. Da mesma forma, guardando as devidas proporções, no autismo, a criança está plenamente ali reabilitada. Recebeu altas de muitas terapias, de muitas intervenções. Mas não quer dizer que nunca mais vai ver um terapeuta ou nunca mais vai ver um médico. Precisa, de tempos em tempos, está fazendo avaliações periódicas, estruturadas por seus terapeutas. Então, ocasionalmente, já que ele recebeu alta da fono, passa-se ali semestralmente, pelo menos, para uma avaliação com a fono, para ver se não precisa fazer mais nenhuma outra intervenção. Esse menino, particularmente, estava fazendo porque ainda apresentava dislalias, ou seja, falava ali
como Cebolinha, né? Trocando alguns fonemas. Então é um caso muito interessante, que de certa forma a família já compreendia o diagnóstico, mas estava ainda em dúvida, principalmente porque outros familiares mais distantes do núcleo familiar mais íntimo estavam questionando se realmente era, porque estava fazendo tanta terapia, essa criança precisa ser criança, precisa brincar. E claro, a gente via que só estava fazendo daquela forma, daquele jeito, porque os pais ainda estavam inseguros em seguir com a alta e tirar a criança da carga horária intensiva que a gente prescreve no início do tratamento, aquela carga horária precoce. Então, espero que vocês tenham se identificado. Algumas pessoas aqui já mencionaram que têm histórias parecidas, né? Alguns terapeutas também já viram histórias parecidas. E claro, vale a pena uma segunda consulta, uma rememoração do diagnóstico, ou seja, uma anamnese desse diagnóstico, que é anamnese, voltar e percorrer a memória sobre como foi feito o diagnóstico, como se chegou, como se construiu esse diagnóstico, e a gente alinhar toda a história e aparar todas as pontas soltas, que ainda existiam muitas dúvidas a respeito do diagnóstico para essa família. Eu tive tempo de explicar, reconvencê-los do que se tratava e reorientar em relação à nova carga horária, que agora já é bem menor do que aquelas 40 horas de intervenções baseadas em aba do início do tratamento. Muito obrigado a todos, Adriele, Bruno Monteiro, Damari Silva, pessoal aí do EEIC de Jaboatão. E agora eu vou passar para a nossa segunda fase, que é a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida a respeito do caso clínico, pode deixar aí na caixinha de perguntas, ao lado da caixinha de comentários. Aqui, ó. Aproveita, quem ainda não enviou o avião, envie o avião para quem pode participar e se beneficiar da nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou abrir a caixinha que eu deixei nos stories, desde ontem, aí, recolhendo perguntas, e ver se tem mais algumas que vocês enviaram. Uma pergunta de onde eu atendo. Doutor, o senhor atende em Caruaru? Não, eu atendi até o mês passado no Hospital Mestre Vitalino, atendi pelo SUS. Fiquei quase 6 anos trabalhando no Hospital Mestre Vitalino e pedi minha demissão depois de 1 mês de aviso prévio. Então hoje eu só estou focado em consultório particular, não atendo planos de saúde também, e focado no desempenho das minhas atividades em consultório particular e por telemedicina. E aí, pela telemedicina, eu consigo atender em Caruaru, eu consigo atender em Boa Vista, eu consigo atender no Rio Branco, eu consigo te atender onde quer que você esteja, até do outro lado do mundo eu faço seu atendimento por essa modalidade de consulta. Outra pergunta aqui. Doutor, é comum na adolescência, mesmo com TEA, dormir mais horas e sem medicações? Sim, é comum. Há essa mudança no ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do sono e vigília, principalmente na época do adolescente, que é uma época de grande desenvolvimento, de grande neuroplasticidade. E o que ocorre é que o adolescente dorme mais tarde e tem que dormir mais horas, porque a demanda metabólica é muito grande. Então ele tem um tempo de latência, um sono que demora mais, que custa mais a vir, então vai dormir mais tarde, às vezes até depois de meia-noite, mas dorme 10, 12 horas seguidas ali por causa da demanda metabólica. Então seria até conveniente repensar o horário de estudo para os adolescentes, começando a estudar ali à tarde e prosseguindo até o estudo noturno, diferente das crianças, das crianças mais novas, que tem sim que estudar pela manhã, à tarde e à noite descansar. Isso incluindo terapias, tá, gente? Então, crianças menores fazendo terapias à noite não é adequado. Como já soube, algumas clínicas, claro que por lotação, as famílias às vezes têm que se expor a isso, mas não é adequado a criança pequena
está fazendo terapias à noite. Tá? Então, o adolescente, com TEA ou sem TEA, demora mais a dormir e dorme mais horas. Doutor, na telemedicina, como funciona a dinâmica de leitura dos relatórios dos terapeutas? Veja, é bem simples. Esses relatórios são elaborados, assinados digitalmente e enviados por meio de arquivo PDF ao meu e-mail ou ao e-mail da plataforma de teleconsulta, que está ali o tempo todo perguntando se você tem material, se você tem documentos para você anexar ao prontuário do paciente. Esse material é criptografado, só eu tenho acesso à leitura e é conveniente que isso seja enviado pelo menos 48 horas antes da consulta para eu poder ler, apreciar, fazer meus comentários, meus apontamentos e a gente poder, durante a consulta, ter uma entrevista, um bate-papo, uma dinâmica mais proveitosa e eu não ficar ali me detendo em leitura dinâmicas de relatórios, né? A consulta já é já tem um horário diferenciado para você falar tudo, esclarecer todas as suas dúvidas com tranquilidade, no conforto de sua casa. Muitas vezes a criança não está no ambiente, mas você pode trazê-la, pode mandar também, além dos relatórios dos terapeutas, vídeos, fotos dos momentos que a criança está ali em suas atividades, correndo, brincando, pulando. Então, pode enviar os relatórios, né, com antecedência, que aí a gente consegue ler antecipadamente, tecer os comentários e debater na hora da consulta. Doutor, o senhor não atende mais pelo Sul América? Não. Doutor, onde você atende? Já falei. Eu tenho um consultório físico no Recife, no Rio Mar Trade Center, e também atendo por telemedicina. Então, eu também posso te atender em qualquer lugar do mundo. Outra pergunta. Doutor, autismo leve, acompanhado de ansiedade e depressão. Fala a respeito, por favor. Meu filho tem 11 anos. Então, é muito comum a pessoa com autismo ser diagnosticada não pelos déficits que o TEA apresenta, já que esses são leves. E vai à procura de um neuropediatra, um psiquiatra ou outro médico especializado no comportamento devido a sintomas de ansiedade ou depressão ou perda do desempenho escolar. E aí sim se faz o diagnóstico do autismo devido a essa comorbidade. O que é comorbidade? É algo que ali está orbitando a condição principal, a condição causadora, e que envolve o mesmo sistema, no caso, o sistema nervoso, o encéfalo. Então, é uma comorbidade do TEA muito frequente a ansiedade, é uma comorbidade a depressão, é uma comorbidade o TDAH, é uma comorbidade epilepsia, é uma comorbidade transtornos do desenvolvimento intelectual. Não é uma comorbidade um transtorno gastrointestinal. Isso aí não é comorbidade porque não estamos falando do mesmo sistema. Não é comorbidade bicho de pé, não é comorbidade dermatite, tá? Então é muito comum ter-se o diagnóstico pela comorbidade, nos casos leves do TEA, vem à procura de uma explicação por causa da ansiedade, vem à procura de uma explicação por causa da depressão e aí se depara com o TEA de forma leve. Ok, seguinte. Onde você está consultando agora que saiu do mestre Vitalino? Já falei. Volta aí alguns minutinhos que você vai ter sua resposta. Então, atenção, pessoal. Clínica de multiterapias que não tem psicólogo, pode? Então, a clínica não é de multiterapias, é de politerapias, é de algumas terapias. Para um melhor resultado no tratamento não medicamentoso, ou seja, o tratamento terapêutico, né, o tratamento multiprofissional, é necessário que na clínica tenha todas as especialidades e que essas especialidades integrem o plano de cuidado, se comuniquem. Então, se está faltando uma psicóloga, principalmente para transtornos do neurodesenvolvimento,
para transtornos relacionados ao desempenho escolar, está faltando aí muita coisa. Então, temos que ter, pelo menos, psicóloga, psicopedagoga, fonoterapeuta, terapeuta ocupacional para atividades de vida diária, psicomotricista, uma terapeuta ocupacional para integração sensorial. Pode vir um musicoterapeuta, vai ser muito bom para a equipe. Pode vir um educador físico, também muito bom para a equipe. Pode vir também diversos outros profissionais que nos auxiliem e dinamizem o tratamento dessa criança. Então, se falta psicóloga, está faltando muita coisa. Aí a mãe está perguntando aqui, é certo ou é errado? Não está errado, porque a gente sabe que é muito comum, mas também não está certo. Doutor, é normal a Ritalina acelerar o coração? É um dos efeitos colaterais descritos em bula, que isso pode acontecer devido à estimulação adrenérgica que essa medicação proporciona. Então, pode acelerar o coração, pode dar a sensação de mãos mais geladas, pode dar a sensação de boca seca, né? Pode dar a sensação de borboletas ali no estômago, pode acelerar o mecanismo de trato gastrointestinal, levando a ir mais vezes ao banheiro, tanto para fazer número 1 como para fazer número 2. São efeitos colaterais manejáveis. Também tem efeitos colaterais que não são tão bons, como a perda de apetite, levando à queda do peso da criança, dores de cabeça insuportáveis. Então, precisa ter um manejo mais adequado e conversar com o médico para saber se a dose foi iniciada de forma baixa e lentamente foi se progredindo. Também isso muitas vezes ocorre quando a dose está alta, quando a progressão é muito rápida, quando se chega às maiores doses em pouco tempo. Como diferenciar crise de birra? Eu tratei sobre isso no meu curso Tudo sobre TOD, mas a gente encontra crises comportamentais e birras tanto no TDAH como no TEA também. Então, a crise é algo que você vê que a criança está em sofrimento, porque ela não consegue se autorregular. Já a birra é uma argumentação, uma tentativa de adquirir aquilo que ela deseja, que ela quer. Muitas vezes, para diferenciar, na crise você vê o sofrimento. Na birra, não, você vê mais uma artimanha. Tanto que os pais, ou aqueles que estão sendo plateia da criança, saem de perto, a criança se levanta, limpa o seu joelhinho e vai para próximo dos pais chorar novamente. Então, se a criança começou a birra no quarto, é só trocar de cômodo que você vai ver a criança parando a birra e iniciando a birra no outro cômodo perto de você. Então, essa é uma das grandes diferenças. E ambas são para ser manejadas com antecipação e reforço. Então, aquilo que virou birra porque você não combinou antecipadamente, vamos passar no shopping, mas não vamos comprar brinquedos, vamos passar no shopping, mas nada de Mac. Então você antecipou o que ia acontecer e tem que cumprir aquilo. Quando há um descumprimento, uma flexibilização, mais birras você vai encontrar. Já a crise é deflagrado ou por um comportamento de birra que se exacerba, ou seja, começou como uma birra, mas de repente virou uma crise, ou por algum outro gatilho ambiental, né? Um som, um cenário, né? Chegou na escola, então pode ter uma crise. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo pode desencadear uma crise, muito barulho, um avião que passa com som ensurdecedor bem pertinho ali, dando rasante, pode deflagrar uma crise. Então, há muitas diferenças, a gente pode conversar sobre isso quando for o momento da consulta de sua criança. Sobre a vacina do Covid, se tem alguma indicada para criança com problemas neurológicos. Veja, muitas controvérsias, existem ainda muitas vacinas que estão sendo testadas ainda em públicos específicos, como as crianças com deficiências intelectuais, o autismo. Mas a que está sendo liberada no nosso estado é a Pfizer, né? Então essa é a vacina à disposição e eu recomendo que se faça obedecendo o cronograma de vacinação.
O teste com neurofeedback descobre o TDAH? Não. Nenhum teste vai descobrir o TDAH. Quem vai descobrir o TDAH é a família, professores ou até mesmo o próprio paciente descobre o seu TDAH mediante a verificação de um comportamento impulsivo, hiperativo, com muita desatenção, a ponto de se tornar o transtorno, que é o T do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é necessário nenhum exame do ponto de vista complementar, como avaliação do processamento auditivo central, ressonâncias, eletroencefalograma, não, mas apenas uma consulta focada na pessoa e nas suas queixas, nos seus problemas e preenchendo os critérios do Manual de Diagnósticos da Academia Americana de Psiquiatria, que é o DSM-5. Então, preenchendo critérios de desatenção, impulsividade, inquietação e hiperatividade, a gente consegue dar o diagnóstico e descobrir o TDAH. Pronto. Outra pergunta. Doutor, minha filha faz terapias há 1 ano. É possível diminuir? É possível. Agora veja. No início do tratamento é recomendado que se atenha a carga horária intensiva, no caso do autismo, de 40 horas de estimulações baseadas em ABA, mediante as avaliações periódicas dos terapeutas que vão ter mais contato com a criança durante a semana e a elaboração dos relatórios, a gente consegue determinar, o próprio terapeuta consegue dizer ao médico se aquela carga está adequada, está além do que a criança suporta ou está aquém e a gente precisa aumentar. Então, 1 ano pode ser surpreendentemente um prazo curto para a gente ver o resultado e que esse resultado se mantenha, ou seja, ao parar a gente pode ter involuções. Mas é possível, sim, com 1 ano, mediante a boa resposta da criança, reduzir essa carga, tá? E também com o aval dos terapeutas que estão ali dia a dia e verificando as habilidades aprendidas. A gente conversa, eu avalio o relatório, converso com a família, avalio o paciente e as demandas que estão sendo apresentadas e a gente reprograma, repactua um novo plano de cuidados. Tá, gente? Muito obrigado pela participação de todos vocês, pelas perguntas que vocês me enviaram. Vou deixar no meu feed gravado essa live, e depois vou fazer pequenos recortes lançando aí nas redes sociais. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem, comentassem, me falassem o que é que está faltando nas nossas apresentações, nas minhas páginas, nos meus perfis, que aí eu posso me esmerar ainda mais para vocês e complementar. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até nossa próxima live na próxima quarta-feira. Até mais.